Os negros são um dos povos mais numerosos do mundo e têm uma história muito longa até nas escrituras sagradas. Você sabia que a Bíblia Sagrada fala melhor sobre a origem dos povos africanos? O primeiro relato na Bíblia que se refere aos povos africanos é o fato de os filhos de Cã terem ido habitar em região africana, Gênesis capítulo 10 versículo 20. Na formação do povo de Israel, os povos africanos são representados por Efraim e Manassés, filhos de José com a egípcia Asenate. Após o êxodo, Moisés casou-se uma etíope, o que gerou repulsa em Miriam e Arão. Tudo leva a crer que Miriam se revoltou com este casamento de seu irmão não por sua esposa ser de outra tribo, mas sim pela sua cor de pele. Tanto que Deus colocou um castigo sobre Miriam: lepra. Miriam literalmente sentiu na pele o que era ser desprezada por ter uma cor diferente dos demais. Mais à frente, temos o relato da visita da rainha de Sabá ao rei Salomão, visita esta que deixaria em Israel não só riquezas da África como uma incrível impressão em seu rei. Em um dos momentos mais marcantes da vida de Jesus, o Calvário, quem o ajudou a carregar a cruz foi um africano, Simão, o Cirineu. É também no Novo Testamento que vemos a importância dada por Deus para a evangelização dos povos africanos ao enviar Filipe especialmente ao encontro do eunuco da rainha etíope, Candace. A partir deste encontro, toda a Etiópia seria evangelizada ainda no século I. Uma prova de que Jesus veio para todos os povos e não apenas para os judeus e que em Cristo não pode mais haver distinções na base da cor da pele, gênero ou classe social. Tanto que um dos profetas e mestres na igreja de Antioquia era Simeão, um negro. Simeão é um dos pastores que impôs as mãos sobre Paulo e Barnabé enviando-os como missionários ao mundo conhecido. E Paulo ainda citou a mãe de Rufo que era uma mãe espiritual ou para ele provavelmente referiu-se a Rufo, filho de Simão Cirineu, que levou a cruz de Cristo e que muito provavelmente tornou-se pastor em Antioquia. Os filhos de Noé, que saíram da arca, eram Sem, Cã e Jafé. E Cã é o pai de Canaã. Estes são os 3 filhos de Noé, e por ele se propagou todo o gênero humano sobre a terra Canaã que deram origem a várias nações africanas e povos do norte da África incluindo os antigos egípcios. Um ponto importante a ser abordado é a maldição de Cama descrita no livro de Gênesis. Entretanto, é fundamental esclarecer que essa maldição não recaiu sobre os povos africanos como um todo, diferente do que muitos estudiosos acreditam e usaram para praticar racismo, mas sim sobre Canaã, o filho rebelde de Cão que habitava a região do Oriente Médio. Essa interpretação errônea ao longo da história gerou conceitos equivocados sobre a relação entre a maldição e os povos africanos, resultando em preconceitos e discriminação. Descendentes de Cão como o povo de Cush e Núbia, cujas terras correspondem a regiões atuais do Sudão e Etiópia. Além disso, encontramos referências a povos nativos da antiga Babilônia e Suméria, bem como os filisteus. Essas narrativas são fundamentais para entender a rica diversidade e influência cultura os povos africanos ao longo da história. O significado do termo Cush e Misraim na Bíblia. Explorarmos o significado do termo Cush na Bíblia, que está associado a Etiópia e Sudão e tem como significado literal Etiópia ou negro. Da mesma forma, Misraim representa os antigos egípcios e outros povos do norte da África. É fascinante notar como essas designações têm influenciado a forma como esses povos são percebidos ao longo dos séculos. Vale ressaltar que o Egito é um país africano, terra do Nilo e das pirâmides, o mais antigo reino de que se tem registro, e Israel, terra das origens da Bíblia, teve sempre um olhar atento a este poderoso vizinho. Portanto, é possível dizermos que houve por muito tempo uma intensa comunicação entre Egito, África e Israel, porém com o passar dos tempos essa comunicação acabou sendo perdida. Por muito tempo muitas nações cristãs erradamente e de uma forma cruel também justificaram a escravidão do povo africano se baseado no texto bíblico de Gênesis, ao qual foi mal interpretado durante vários anos. Antes de prosseguir, temos uma recomendação para você que gosta de estudar a Palavra de Deus. Confira o link no comentário fixado e uma oportunidade única que vai mudar sua vida de leitor bíblico. Amém. Dando continuidade, os filhos de Noé que saíram da arca foram estes: Sem, Cã e Jafete. E Cão é o pai de Canaã. Falando de maneira geral, os descendentes de Jafete 10 versículo 2 a 5 são todos os povos que podem ser chamados não critério linguístico indo europeu, incluindo os da Ásia Menor e das ilhas mediterrâneas. Os descendentes de Caminho capítulo 10 versículo 6 a 20 são os
referidos como raças amíticas do norte. Da África incluindo o Egito e a Etiópia incluía-se Canaã entre estes porque nessa altura estava pelo menos nominalmente sobre a lei egípcia. Os descendentes de Sem são todos os povos semitas com exceção dos cananeus, são eles os antepassados dos hebreus. A maldição que recaía sobre Cão identificado como as nações dos povos africanos os teria tornado inferiores, porém isso não é verdadeiro. Você se lembra que Moisés foi iniciado em toda a ciência egípcia África e era poderoso em palavras e obras. Você se lembra que na África costumava se associar certas ocupações e ofícios a clãs e tribos particulares exatamente como no Egito e que neles se aperfeiçoavam. Encontramos na Bíblia muitas passagens como esta. Lameque teve duas mulheres, uma chamava-se Ada e o nome da outra era Sila. Ada deu à luz Jabal, que foi o pai de quantos habitavam em tendas e conduziam rebanhos. O nome do seu irmão era Jubal, que foi pai de quantos tocam cintra e flauta por seu. Jesus provavelmente viveu um tempo de sua infância na África, isso mesmo na África. Depois de partirem, um anjo do Senhor apareceu em sonhos a José e disse-lhe: levanta-te, toma um menino e sua mãe, foge para o Egito e fica lá até que eu te avise, pois Herodes procurará o menino para matar. Você se lembra que Simão Cirineu, que ajudou Jesus a carregar a cruz, era uma africano de Cirene, atualmente Trípoli, no país da Líbia, África, e que ele tinha dois filhos, Alexandre e Rufo, íntimos de São Paulo. Saudade este eleito do Senhor e sua mãe, que é também minha. Você A África teve os primeiros cristãos já no primeiro século, como nos conta o livro dos Atos no seu capítulo 8 versículo 26, quando narra o encontro de Filipe com um alto funcionário da rainha Candace da Etiópia, o eunuco, que era alguém que já sabia ler um texto como poucos mentalmente. Através desta jornada pela Bíblia podemos descobrir fatos surpreendentes sobre a história da origem do povo africano. A importância de compreender o contexto e a interpretação correta das Escrituras é crucial para evitar estereótipos e preconceitos infundados. A Bíblia nos mostra a diversidade e a riqueza da história africana, evidenciando que os povos africanos têm contribuído significativamente para a formação da civilização e da cultura global ao longo de toda a história da raça humana.